Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaríamos de terminar as nossas meditações acerca da vida interior com como fazer um bom exame de consciência para se confessar. Infelizmente, não teríamos como trabalhar em tão pouco tempo as diversas questões que ali envolvem, mas vejam, em primeiro lugar, às vezes a confissão, para algumas pessoas, é como um grande martírio, uma grande tortura, e não deveria ser assim. Na verdade, a grande tortura é do coração que não se confessa, que não coloca o pus para fora. Veja, aquele organismo doente muitas vezes precisa vomitar para melhorar. Perdão a comparação tão feia e esdrúxula. Mas assim é a nossa vida. Não deveríamos nos ter vergonha de confessar, mas ter vergonha de pecar, não é? É verdade, é evidente que aquele santo pudor de nos reconhecer pecadores tantas vezes é difícil porque vemos que não correspondemos à graça de Deus. E essa dor interior, ela não é algo ruim, ela é algo bom. Algo bom porque mostra que a nossa consciência não está corrompida, pervertida, desviada. Então, um bom exame de consciência deve, em primeiro lugar, analisar os pecados mortais. Ah, mas tal coisa eu não acho que seja pecado. O que importa não é o seu achar, meu filho, minha filha. O que importa é a palavra de Deus. E se arrepender daquele pecado. Veja, o arrependimento não é um sentimento. E isso é uma coisa que muitas vezes não compreendemos. Mas eu pequei, eu fiz foi gostar de pecar. E talvez eu não sei se eu estou arrependido, porque eu gosto de pecar, entende? Não. O pecado ele pode ser prazeroso. Ele alivia um fardo, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Porque ele tira aquela pressão. Quando você mente, por exemplo, você não enfrenta a verdade e as consequências que ela pode ter. E isso é um alívio. Mas lá no fundo você sabe que isso é pecado. E essa consciência íntima deve gerar em nós o arrependimento. O arrependimento, quando ele é frutuoso, não é aquele que é movido por lágrimas. Claro, muitas vezes o dom da lágrima ela é uma manifestação externa de um coração verdadeiramente contrito. Mas o centro não são as lágrimas. O centro é a vontade de não mais cometer aquele pecado. Ainda que você saiba que por sua natureza pecaminosa, você está tendente àquilo. Um homem, uma mulher viciada, podem se confessar? Claro, porque há neles o desejo de não cometer. Ainda que essa vontade seja fraca, a sua potência, a sua força espiritual seja fraca, porque ela está envolvida pelo pecado, você tem um desejo sincero de se converter. Então, mesmo uma pessoa viciada, se ela tem o desejo de não mais cometer aquele pecado, a real vontade, ou seja, se ela não está conformada com o pecado e ela quer se converter, ela deve se confessar. E é óbvio, quantas vezes a confissão é o começo de uma cura. Eu não me confesso porque eu sei que eu vou cair de novo. Então você está prevendo o futuro de uma maneira maldita, porque você está prevendo o futuro de uma forma que já lhe predestinou para o pecado. Deus não. Deus olha para nós como um caminho de santidade e espera de nós o santo que nós ainda não somos. Porque Ele sabe o caminho para o qual Ele nos criou. Ele sabe a verdade que está escrita no mais fundo do nosso coração. Então, mesmo que envolvido por um vício, eu posso me confessar, devo me confessar. Claro, não posso ser conformado ao pecado. Isso é algo muito importante. Não posso, por exemplo, compactuar com o pecado, justificar o meu pecado. Então, quantas vezes a confissão, como sacramento de cura, ele não só perdoa os pecados passados, mas previne os pecados futuros. Por isso a graça de uma confissão frequente. Uma pessoa que se confessa uma vez por ano é no mínimo, um católico subnutrido, não aproveita todas as graças que Deus dá. Uma pessoa que se confessa uma vez a cada 6 meses, ela deveria criar um pouco de vergonha na cara. Claro, não existe uma data predeterminada para a confissão, mas sempre que se comete um pecado mortal, deve se confessar. E aí, esse deve ser o nosso ritmo. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Empreender essa batalha espiritual, essa luta contra o pecado, essa luta contra o homem velho. Claro, a confissão também não pode ter para nós, isso seria um grande sacrilégio, uma mentalidade mágica, né? Peco, me confesso e volto para a vida antiga. Peco, me confesso e volto para a vida antiga. Já vou pecar como que
um mero lavar da minha consciência, não, né? O desejo sincero de se converter, de fugir das ocasiões de pecado, ela deve gerar em nós uma verdadeira e sincera contrição de coração. Deve gerar em nós a vontade de amar mais a Deus. Essa dor íntima do pecado deve doer em nós, meus irmãos, porque só assim podemos nos converter. Porque de fato Deus não quer a morte do pecador, mas quer que ele se converta e tenha a vida. Então, a confissão não deve ser para nós somente um passe mágico, né? Eu vou pecar hoje, que amanhã eu me confesso, então se comungar amanhã. Não, né? Ela deve gerar em nós uma sincera conversão de coração, uma busca real, concreta de santidade. Mas não precisamos também ter uma mentalidade tão rigorosa, né? Só vou me confessar quando tiver aquela sensação última, aquela contrição. Não. Confissão, assim como toda oração, ela se exerce em nós como um exercício, uma prática. Quando estiver diante do sacerdote, nunca omitir nenhum pecado. Isso é fundamental. Sinceridade de coração. De preferência, você pode anotar antes ou fazer uma memorização dos seus pecados. Se sem intenção você se esquece, tudo bem. Aquele pecado também foi perdoado porque houve a intenção de falá-lo, se tivesse lembrado. Às vezes uma angústia, uma preocupação, ela desfavorece isso, não é? Às vezes é uma coisa tão constrangedora que você acaba esquecendo dos outros pecados. Tudo bem, mas que tenha o desejo sincero de contar todo o esforço para isso. E, claro, contar não somente o pecado, mas a ocasião do pecado e a repetição dele. Não, porque é diferente um pecado contra a castidade sozinho, por exemplo, e um pecado com uma pessoa casada. É diferente se isso acontecer uma vez ou se aconteceram várias vezes, entende? É fundamental a sinceridade de coração, para assim podermos fazer uma boa confissão e demonstrar o nosso arrependimento. E durante a confissão também demonstrar o desejo de não mais voltar a cometer aquele pecado. Isso são os passos fundamentais para uma boa confissão. Claro, quando nós estamos com o coração aberto, a graça de Deus vai atuar em nós de tal modo que seremos curados verdadeiramente daquele pecado. E assim podemos seguir uma vida cristã digna do nome dado por Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.